Bom dia a todos que nos assistem. Estamos de volta no nosso segundo dia da nossa primeira conferência de estudos teológicos da Igreja Batista do Utinga. Hoje o tema História e Teologia Batista. Estaremos recebendo o pastor Manuel Coelho Júnior, da Congregação Batista Reformada de Belém. E o pastor Manuel irá abordar o tema Os Batistas como Filhos da Reforma. Tenham todos um bom estudo. Então, meus irmãos, olá a todos. Irmãos, nós estamos aqui nesse propósito de falarmos, meus irmãos, nessa conferência da Igreja Batista do Utinga, a primeira conferência de estudos teológicos da Igreja Batista do Utinga. E eu quero falar da minha alegria, de estar aqui com os irmãos, de falar sobre esse tema importantíssimo, irmãos, que nós vamos tratar, a respeito da história dos batistas, e vinculado a isso, a questão das confissões de fé, do surgimento das confissões de fé, e também da ligação entre essas confissões de fé batistas. Então, eu sou o pastor Manuel Coelho, sou pastor da Congregação Batista Reformada em Belém, e nós temos aí conhecido esses irmãos da Igreja Batista do Utinga, nos alegrado com o que o Senhor tem operado nas suas vidas, e eu quero dizer que para mim é uma alegria poder levar, irmãos, esse tratar deste assunto com os meus irmãos, sabendo do interesse que eu percebi por parte dos irmãos neste assunto. Então, o que eu vou fazer agora, a gente pode colocar com uma visão panorâmica, realmente como um sobrevoo, sobre a longa, preciosa, importante história dos batistas. É claro que nós vamos tocar em alguns pontos essenciais, vamos ser, na verdade, muito superficiais, mas isso com o interesse, o propósito de despertar o interesse dos irmãos de estudar mais profundamente a história dos batistas e também, juntamente a isso, a história das nossas confissões, irmãos. Sendo que essa história dos batistas, conforme nós vamos procurar mostrar nesse estudo, ela está muito vinculada à história, na verdade, da Reforma, como os batistas sendo também um dos filhos da Reforma Protestante do século XVI, irmãos. Então, o meu propósito aqui é realmente mostrar isso. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de colocar uma pergunta para vocês. Este assunto eu já tenho tratado em algumas reuniões, outras oportunidades entre irmãos batistas, e o que eu vou fazer agora realmente trazendo novamente esse assunto agora para a conferência dos irmãos, mas é um assunto que a gente tem que primeiro perguntar se isso é importante. Então, vamos dizer, tratar da história de um grupo, de uma denominação antiga, olhar para séculos passados, e tentar entender essa história, se isso realmente é importante para nós nesses tempos, século XXI, tempos difíceis, especialmente no tempo como nós estamos vivendo agora, esse tempo de pandemia, de dificuldade mundial, se isso tem alguma relevância, de fato, para a nossa vida nesse momento. Então, eu gostaria de tratar, em breves palavras, desse aspecto, irmãos, para nós percebermos se realmente é importante essa meditação na história dos batistas, irmãos. E para isso eu gostaria de ler 2 versículos aqui que estão na carta aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 7 e o versículo 17. No versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus, a palavra do Senhor diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no versículo 17 diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso não vos seria útil. Esses 2 versículos, irmãos, eles colocam para nós aqui o passado e o presente. Se vocês observarem o versículo 7, ele diz: lembrai-vos. E o versículo 17 diz: obedecei. Evidentemente que quando nós lembramos de uma coisa, que se refere ao versículo 7, nós estamos lembrando de alguma coisa que já se foi, né? Que não está mais aqui conosco nesse momento, mas que está no passado, né? E sobre o que ele está falando? Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos daqueles pastores do passado, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas no versículo 17, irmãos, ele diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Então, ele não está aqui no versículo 17, diferente do versículo 7, pensando no passado, mas pensando no presente. Isto é, nesse momento em que os pastores atuais estão exercendo esse trabalho, ou seja, eles estão velando pelas almas daqueles irmãos, da carta aos Hebreus, eles estão velando como aqueles que hão de prestar contas, de dar contas delas, para que, então aqui o escritor diz, para que eles façam isso com alegria, não é? Se vocês obedecerem, evidentemente, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, só que quanto ao passado, ele também lembra dos pastores. Então é interessante, ele lembra dos pastores do presente e ele lembra dos pastores do passado. Lembrai-vos dos pastores que vos falaram, note, o passado, a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, irmãos, ele não diz somente lembrem dos pastores atuais, que velam por vocês, que zelam pelas vossas almas, mas lembrem também dos antigos, que pregaram a palavra de Deus, irmãos. E, na verdade, existe uma vinculação entre os pastores do passado e os pastores do presente. Os pastores do presente, eles estão, na verdade, velando pelas almas atualmente, seguindo o que os pastores do passado fizeram, que eles pregaram, conforme o versículo 7, a palavra de Deus, e o escritor diz, a fé dos quais imitai, vejam só. Então, uma imitação que ele pede dos irmãos para os pastores do passado, nós podemos dizer que está também nos pastores do presente, isto é, que os pastores do presente, eles estão imitando os pastores do passado. Quando eles estão velando pelas almas, quando eles estão cuidando das pessoas, como aqueles que vão prestar contas a Deus, eles estão imitando os pastores antigos. E aqui nós vemos, irmãos, uma unidade, então, entre o presente e o passado. Que o presente, ele ganha o seu valor quando ele olha para o passado. Porque a obra de Deus não começou conosco, não é? Mas começou no início, na verdade. Começou em Gênesis 3,15, quando o Senhor anunciou, foi o primeiro pregador do Evangelho, foi o próprio Deus, quando ele disse que ele iria pisar na cabeça da serpente. E ao longo de toda a história da redenção, que aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e aqui o escritor dos Hebreus ainda está nesses tempos, né, do Novo Testamento, em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Ao longo dessa história, Deus foi levantando homens e foi trazendo uma única mensagem, que é a mesma do passado, que é a mesma, aliás, de todos os tempos, passado, do presente, que será a mesma do futuro, o mesmo Evangelho. Portanto, os pastores atuais, eles imitam os pastores antigos, eles seguem o exemplo dos pastores antigos, não é? E assim toda a igreja deve imitar aquilo que realmente é a verdade que foi feito pelos antigos, pregado pelos antigos, a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando, e veja só, não somente o que eles pregavam, mas para a sua maneira de viver, para a vida deles. Então, pregação, o ensino deles, eles falaram a palavra, eles viviam de acordo com essa palavra, e é isso que nós devemos imitar, irmãos. Ou seja, a palavra dos pastores antigos. E os pastores desse tempo, nós podemos aplicar para o nosso tempo, preciso fazer o mesmo exercício, isto é, preciso olhar para esses pastores do passado, fiéis, para a pregação deles, imitá-los, imitar a pregação e imitar a maneira deles viverem. Não somente os pastores, mas toda a igreja. E, na verdade,
os pastores de hoje, eles são fiéis na medida que eles mantêm a mesma palavra, a mesma pregação, a mesma maneira de viver. Então, é por isso, irmãos, que é importante estudar a história da igreja e a história de uma denominação tão importante para a história da igreja como é a denominação batista, como é o movimento batista, né? E o movimento que nós dizemos batista reformado, né? Então, meus irmãos, nessa introdução, eu gostaria de colocar o porquê desse estudo, né? Porquê de nós pensarmos, de nós pararmos e pensarmos, então, nessa história dos batistas. Nós temos uma convicção, irmãos, e aqui eu já começo um pouco esse nosso sobrevoo, né? O que foi o movimento batista? Quando a gente pensa no que esse texto diz, em que esse texto ele coloca que os antigos pregaram a palavra, falaram a palavra e viveram de acordo com a palavra, e que os novos, eles velam pelas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, nós podemos então perceber que a ênfase na fidelidade dos pastores antigos e dos pastores atuais está na palavra e no viver de acordo com a palavra. E a reforma foi isso, não é? Então, a reforma nada mais foi do que um retorno à palavra, vamos dizer assim, uma busca gerada pelo Espírito Santo, foi uma obra da graça. O homem, na verdade, por si só, não busca a palavra, ele se afasta de Deus, ele se afasta pela palavra. Então, nós podemos dizer que a reforma não foi meramente um movimento eclesiástico, não foi meramente um movimento ali humano, que tem, vamos dizer assim, elementos econômicos, eclesiásticos, políticos, mas foi muito mais do que isso, né? Foi um movimento, na verdade, espiritual. Foi um movimento em que Deus, ele operou no coração daqueles homens imperfeitos, pecadores, como todos nós, mas ele deu a eles essa compreensão de que havia muita coisa errada no tempo deles, que havia muita tradição humana no tempo deles, e aqui eu queria fazer uma diferença também entre tradição e tradicionalismo, vamos dizer. Quando eu falei agora há pouquinho na introdução, que é importante estudar história por causa de uma tradição, de uma pregação tradicional, de uma doutrina que não é nova, nós estamos inventando a roda, mas que ela vem ao longo da história, né? Isso é a tradição cristã que deve ser valorizada, mas existe o tradicionalismo. A tradição cristã, ela vale porque ela é a palavra de Deus, é a antiga palavra pregada. Então, desde que os antigos, e o Espírito Santo foi iluminando os teólogos ao longo da história da igreja, fazendo com que eles compreendessem a palavra, aplicassem a palavra, sistematizassem a palavra, né, no estudo teológico. Isso é a tradição cristã, a ortodoxia cristã, mas existe o tradicionalismo, que é aquilo que já deturpa a palavra de Deus, que já coloca a tradição humana e a opinião humana acima da palavra de Deus, e Cristo mesmo denunciou isso no seu tempo, dizendo que os líderes religiosos, eles seguiam a sua tradição acima da palavra de Deus. Isso é tradicionalismo. Isso nós devemos ter cuidado, irmão. Mas o que foi a reforma? Exatamente limpar esse tradicionalismo e ficar com a boa tradição, ficar com a palavra de Deus, né? Tanto que eles não negaram tudo. Eles não negaram, por exemplo, os primeiros credos, o credo apostólico, por exemplo, só para dar um exemplo, que aparece inclusive em documentos reformados. Eles não negaram tudo que foi decidido nos primeiros concílios, eles não negaram doutrinas bem já fundamentadas, como a trindade, a deidade de Cristo e tantas doutrinas que fazem parte da ortodoxia, mas eles foram avaliando aquilo que era humano, que era invenção humana, que era, vamos dizer assim, uma invenção já dos homens, enterrando a boa palavra do Senhor. E a reforma, então, é voltar às Escrituras. Esse movimento, irmãos, que começou com Lutero, nós podemos dizer, na verdade, que até antes de Lutero, né, com os pré-reformadores, mas especialmente ali Lutero, que marcou tanto a história da reforma, pelos seus estudos na carta aos Romanos, carta aos Gálatas, e podemos dizer assim, que Lutero era um furacão, não é? Era um homem
de grande capacidade e de capacidade também de falar, de expor seus pensamentos. E ele então Deus usou Lutero para que ele começasse esse retorno às Escrituras. Aí nós temos Lutero, nós temos Calvino, que foi também muito importante. Lutero era um furacão, Calvino já era um sistematizador, então sistematizou a doutrina da reforma ali, nas suas institutas especialmente, comentou quase todos os livros bíblicos, e nós temos então esses primeiros reformadores, e desse movimento, irmãos, do século XVI, nós podemos então já olhar o crescimento, também o aparecimento de um outro movimento chamado movimento puritano, especialmente na Inglaterra. A Inglaterra ela teve as suas características na reforma. No início ali foi uma questão política realmente, do rei, que queria se desvincular da Igreja Romana, não é? Mas com o passar do tempo ali, pelo que estava acontecendo nos outros países, o movimento de reforma também chegou dessa forma bíblica na Inglaterra, e ali os puritanos eles não estavam conformados com a reforma na Igreja da Inglaterra. Eles queriam esse retorno mais profundo ao culto, à piedade, à doutrina realmente bíblica, tirando tudo aquilo, repito, né, que era o tradicionalismo. E esse movimento puritano cresceu na Inglaterra, foi perseguido em muitos momentos, teve momentos de apoio, teve momentos de perseguição, e, meus irmãos, daí surgiu então outro movimento, chamado movimento separatista, e a gente pode dizer assim, colocar então a reforma, movimento puritano, movimento separatista, e dali do movimento separatista, daqueles irmãos então que já queriam realmente se separar da Igreja da Inglaterra, que perceberam que esse seria o caminho, nós temos então o surgimento dos batistas, né? Surgimento dos batistas. Esses primeiros batistas, eles, e eu estou falando assim, de uma maneira, na verdade, bem superficial, mas só para dar um quadro para os irmãos do que aconteceu, esses primeiros batistas, eles, surgindo dentro do movimento separatista, eles queriam, não é, também uma reforma mais profunda, mas vão surgir o que nós podemos chamar de, dentro do movimento, dois grupos, não é? E é até bom a gente colocar assim, na verdade são dois movimentos esses que não tem, vamos dizer assim, vinculação entre eles. É verdade que ambos surgiram desse movimento separatista e da reforma, mas eles surgiram independentemente um do outro, que é o movimento dos batistas gerais e o movimento dos batistas particulares, né? E por que batistas gerais e batistas particulares? Por que essa denominação? Principalmente por causa da questão do entendimento que esses grupos tinham da expiação de Cristo. Então, batistas gerais, porque eles acreditavam na expiação geral. Os batistas particulares, porque eles acreditavam na expiação limitada, ou seja, batistas gerais acreditavam que Cristo morreu por todos, e os particulares que Cristo morreu pelos eleitos. Então, esses dois grupos surgiram, meus irmãos, do movimento separatista, independentes um do outro, eles não têm vinculação. E dentro do movimento batista geral, nós temos a figura de duas pessoas que eu queria citar aqui, irmãos, que é o John Smith e Thomas Helwys. Esses dois homens, John Smith, por exemplo, era um pastor da Igreja da Inglaterra que foi discordando de muitos aspectos ali da liturgia, saiu da igreja, se tornou separatista, e devido à perseguição, então, juntamente com Thomas Helwys, que era já um advogado, não era um pastor, mas era alguém que apoiava, e a gente pode até acreditar que ele apoiava financeiramente o John Smith. Então, eles viajaram para a Holanda, devido à perseguição na Inglaterra. Então, esses dois homens, eles fogem para a Holanda e ali fundam realmente um movimento, né? Eram rígidos separatistas,
eles tinham uma influência grande de um outro grupo anabatista, né? Aliás, os anabatistas era um movimento, né? Na verdade, vários grupos, né? Uns mais radicais, outros mais, digamos, evangélicos. E sobre o movimento dos batistas gerais, esses primeiros batistas gerais, nós temos aí uma influência maior desses anabatistas, né? Então, eles acreditavam no início também no batismo por aspersão, né? Depois também foram mudando a compreensão deles, isso depois do outro grupo, eu vou falar daqui a pouco, os batistas particulares. Como eu falei já, eles acreditavam numa expiação geral e eles também praticavam uma espécie de, aquilo que nós poderíamos chamar assim de endogamia. Eles acreditavam que os crentes só podiam casar com membros da própria igreja local. Então, eles tinham algumas práticas, irmãos, bem estranhas, não podemos dizer assim, né? E o John Smith, ele era também, vamos dizer assim, ele mudava muito, né? Mudava bastante o pensamento dele. Então, houve uma época, né, que ele tentou se juntar aos menonitas, que era um outro grupo, e ele, então, tinha sempre essas mudanças de pensamento, de teologia, e acabou tendo ali uma separação do Thomas Harris, e o Thomas Harris volta para a Inglaterra, funda ali uma primeira igreja batista geral na Inglaterra, mas no final das contas, irmãos, esse movimento batista geral, ele surgiu, teve algum desenvolvimento, mas foi desaparecendo, foi morrendo, ele não teve grande expressão, né, na história. E eu repito, esse movimento, então, batista geral, é um movimento que nós podemos dizer, meus irmãos, não tem vinculação, não surgiu como relacionado com o outro movimento que eu vou falar agora. Então, qual é o outro movimento batista? É o movimento dos batistas particulares. Esses irmãos, eles, podemos dizer assim que a história desse movimento batista, ele começa numa igreja que ficou conhecida como JJJ. Essa igreja, vamos dizer assim, ficou conhecida por esse nome pelos pastores importantes que passaram ali por aquela igreja, né? Houve ali um pastor importantíssimo, o Henry Jacob, e que, vamos dizer assim, importantíssimo na história do congregacionismo, do movimento congregacional. Essa igreja era congregacional, mas ali surgiram muitos debates teológicos sobre vários assuntos, irmãos, e nós podemos então vincular essa igreja JJJ, né, a igreja de Henry Jacob, com o início ali do movimento batista particular. Eles começaram a debater vários assuntos. Entre esses assuntos, eles foram o primeiro a debaterem sobre a questão do batismo, né? O batismo por imersão, né? E eles começaram a avaliar e a entender que o batismo por imersão era realmente mais conforme as Escrituras. O que Paulo, por exemplo, fala na carta aos Romanos, quando ele diz que em Cristo nós morremos e ressuscitamos também com Ele. Então, como um símbolo ali do batismo, do mergulhar, imergir, quer dizer que morre e novamente volta à vida, a nova vida em Cristo Jesus. Então, eles foram compreendendo essas coisas. Foi primeiro, antes dos batistas gerais, diga-se, foram que chegaram realmente a essa conclusão do batismo por imersão. E também, meus irmãos, lembrando que a questão do credo-batismo, né, do batismo de crentes. O fato, meus irmãos, que é impressionante que ali, já no ano de 1644, esses grupos, essas primeiras igrejas batistas particulares, elas já tinham vamos dizer assim, um sistema de teologia muito bem formado, não é? E eles fizeram a primeira confissão deles, a primeira confissão batista de Londres, de 1644. Essa primeira confissão, então, ela foi produzida, irmãos,
contra, vamos dizer assim, para defender essas igrejas batistas, esse movimento batista particular, da acusação de que eles seriam anabatistas, né? Então, mencionei um pouquinho a questão dos anabatistas. Então, nós temos aí esses grupos anabatistas, eram às vezes mais evangélicos, às vezes mais radicais, eles criaram distúrbios, por exemplo, na Alemanha, e os batistas batistas particulares, começaram a ser acusados de fazerem parte desse movimento. Então, de serem heterodoxos, como eram grupos anabatistas que tinham doutrinas estranhas, né? Então, esses irmãos, eles produziram essa confissão, e é uma confissão importantíssima para a história dos batistas, está na internet. Eu incentivo meus irmãos a estudarem, todos que querem realmente conhecer a história do movimento batista devem conhecer essa confissão. Em 1644, a primeira confissão batista de Londres, e eles então produziram essa confissão para mostrar que eles não eram heterodoxos, mas que eles tinham a fé da reforma, a fé da redescoberta ali na reforma protestante. Aliás, é um ponto importante aqui que nós precisamos tratar. Existem algumas teorias sobre o surgimento dos batistas, né? Pelo menos 3 teorias. A teoria vamos dizer assim, sucessionismo batista, que sempre existiram igrejas batistas desde João Batista, desde Cristo, e essas igrejas então chegaram às atuais igrejas batistas, não é? Então, uma espécie de sucessionismo batista. Existe um outro pensamento que diz que os batistas vieram dos anabatistas, né? Então, tanto essa primeira tese de um sucessionismo batista não tem realmente base histórica, não é? Então, às vezes, tenta-se arrumar isso com grupos ao longo da história muito heterodoxos, com doutrinas muito estranhas, tentando vincular ali uma sucessão. É verdade que a fé, nós acreditamos que a fé dos primeiros batistas, a fé das confissões, realmente é uma fé antiga, é uma fé, sim, dos profetas, é uma fé de João Batista, que Cristo veio anunciar a verdade, que Ele mesmo é o Verbo, que os apóstolos anunciaram, mas nós não cremos nessa espécie de sucessionismo batista, não é? Isso não tem realmente base histórica. E também dizer que os batistas vieram dos anabatistas também parece-me que nós devemos acreditar mais nos primeiros batistas do que acreditar nessa teoria, né? Os primeiros batistas, eles quiseram se desvincular, de fato, desse pensamento de que eles eram anabatistas, ou que eles tinham ali a influência dos anabatistas dentro assim, de ter sido originados ou seguirem o pensamento anabatista. Pode ser, evidentemente, as ideias correm, nós sabemos disso, que alguma influência pode ter acontecido, mas, irmãos, de forma alguma nós podemos dizer que o movimento batista veio dos anabatistas, mas, na verdade, se nós olharmos, uma maneira de nós entendermos bem essa questão da história dos batistas, da origem dos batistas, é olharmos para as confissões, né? Que é o meu assunto também nessa palestra. Então, se nós pensarmos assim, na questão histórica e na questão das confissões, nós vamos descobrir, nós vamos perceber que, olhando para as confissões, nós teremos realmente, irmãos, ali, vamos dizer assim, um forte indício, né? Isso realmente mostra que os batistas vêm da reforma. Então, estou mostrando para vocês aqui a primeira confissão de Londres, né? Os batistas gerais também fizeram confissões, mas nós estamos tratando desse grupo agora, batista particular. A primeira confissão, que é a confissão de 1644, foi uma confissão em que eles estavam ali mostrando a sua ortodoxia e a sua ligação com a reforma, com as doutrinas da reforma, né? Então, essa foi a primeira confissão dessas igrejas batistas ali. Nós podemos, então, dizer, meus irmãos, porém, que a segunda confissão de Londres, a segunda confissão batista, ou a confissão de fé batista de 1689, mais conhecida assim, ela evidencia mais ainda isso, né? Que os primeiros batistas, eles vieram da reforma. Essa segunda confissão, ela foi produzida em 1677, mas ela foi endossada
em 1689, por uma grande reunião com representantes das igrejas ali, 108 igrejas que fizeram uma grande reunião e endossaram essa segunda confissão. E nós temos, irmãos, que esta confissão, com certeza ali, ou provavelmente, participaram dela alguns dos primeiros líderes que marcaram a história dos batistas. Eu vou citar aqui 3 deles: Nehemiah Cox, William Collins, Benjamin Kitt. Esses homens que marcaram ali aqueles primeiros tempos, grandes teólogos, homens capazes que devem, com certeza, participaram daquelas confissões ali iniciais. Então, essas confissões, tanto a primeira, mas especialmente a segunda, que se nós formos estudar a segunda confissão, e eu quero incentivar todos que estão vendo essa palestra a estudarem as 2 confissões, né? Mas a segunda confissão nós vamos observar que ela se aproxima muito, muito das outras confissões reformadas, isto é, a confissão de Westminster, que é a confissão, até hoje, aí, dos nossos irmãos presbiterianos, né? A confissão de Savoy, que é uma confissão dos congregacionais, e a similaridade entre essas confissões é muito grande. E esses irmãos estavam fazendo isso para mostrar que eles eram reformados, né? Que eles estavam vinculados não a movimentos heterodoxos como os anabatistas, muito menos pensavam nessa questão de sucessionismo batista, mas que eles estavam ligados a esse grande movimento do Espírito Santo da reforma protestante, né? Então nós temos, meus irmãos, que essa segunda confissão de Londres, a similaridade dela com a confissão de Westminster, com a confissão de Savoy, é muito grande. Nós podemos dizer assim, que, em primeiro lugar, que ela reafirma a confissão de 1644, a primeira confissão, sendo que ela amplia e ela explica melhor alguns assuntos, podemos dizer assim, mas é a mesma doutrina, é a mesma doutrina ali básica, essencial da primeira confissão, sendo que ela, para exatamente mostrar que eles eram ortodoxos, que eles não estavam inventando nada, mas que eles estavam ligados ao movimento da reforma, eles fazem uma leitura das confissões de Savoy e Westminster, confissões anteriores, pela lente da doutrina que eles criam, né? Então, tem algumas... mostra ali os seus distintivos batistas na segunda confissão, como questão do batismo, né, sistema de governo, o aliancismo, não é, deles, por exemplo, para dar alguns exemplos, mas eles mostram que, na essência, eles estavam ligados a essas confissões. A gente pode dizer assim, eles mantêm o tema da primeira confissão, 1644, a essência, a doutrina, né? Eles fazem uma leitura da confissão de Westminster pela lente de Savoy, porque Savoy, naturalmente, está mais próxima dos batistas, né? Os congregacionais. Mas, então, mostrando, irmãos, que eles estavam ligados ao movimento da reforma. Eu estou falando agora do movimento, então, batista particular, que é um movimento que cresceu, é um movimento que está, então, pelas confissões de fé, mostram isso, provam isso, podemos dizer de forma, vamos dizer assim, indiscutível, de que este movimento está ligado à reforma, e este movimento cresce, chega à América devido à perseguição. Então, os primeiros batistas ali, fundadores ali das igrejas na América, nos Estados Unidos, irmãos, e trazendo, esse é um movimento que cresce. Eu disse para os irmãos ainda há pouco que o movimento batista geral, que é um movimento, podemos dizer assim, arminiano, e de uma crença numa expiação geral, esse movimento ele vai diminuindo, né? O movimento vai desaparecendo, vai enfraquecendo, mas o movimento batista particular, esse foi o movimento que chegou nos Estados Unidos. Foi um movimento que produziu missões e que chegou no Brasil. Então, daí a importância, né? Nós estamos agora nessa conferência de estudos teológicos dos irmãos da Igreja Batista do Utinga. Todas as igrejas batistas do nosso país estão vinculadas, em termos históricos, né? Estão vinculados a esses primeiros batistas que se diziam reformados, que queriam dizer
que estavam ali defendendo a mesma doutrina da reforma. E, novamente, as confissões provam isso. Então, quando chegam nos Estados Unidos, uma confissão famosa, eu estou enfatizando aqui essa questão das confissões, nós temos a Confissão de Filadélfia, né, de 1742, né, uma confissão ali, a primeira grande confissão entre os nossos irmãos americanos, batistas americanos. Essa confissão, meus irmãos, é a mesma confissão de 1689, com algumas poucas diferenças, mas a essência do seu assunto, da sua doutrina, é da Segunda Confissão de Londres, isto é, a confissão de 1689. Passa-se, então, mais algum tempo, e nós temos uma segunda confissão ali americana muito importante, que é a confissão de New Hampshire. E essa confissão, meus irmãos, ela é uma confissão que ela resume a confissão de Filadélfia. Então, a essência dela, novamente, é a confissão reformada de 1689, ou a primeira confissão de 1644. Então, veja que eu já citei aqui pelo menos 4 confissões, né, ao longo da história aí, dos séculos, da história dos batistas, século XVII, século já XVIII. Então, nós temos, irmãos, que essas confissões, elas seguem o mesmo padrão e a mesma doutrina reformada. A confissão que foi trazida para o Brasil, irmãos, que foi aí, quando o movimento batista chegou no Brasil, os primeiros missionários chegaram no Brasil, e então teve ali a confissão, a primeira confissão batista do Brasil, é essencialmente a confissão de New Hampshire, que segue a confissão de Filadélfia, que segue a confissão de 1689, que é essencialmente a mesma confissão de 1644. Então, nós temos aí, pelas confissões, irmãos, inclusive a que chega no Brasil, são confissões reformadas, são confissões calvinistas, que defendem uma expiação limitada, que tem uma visão ali daquelas grandes confissões da Reforma, como de Westminster, citei, de Savoy, sendo que, claro, mantendo os distintivos batistas, né? Irmãos, isso prova, e são esse movimento que está ligado a esses documentos, isso prova que os batistas são reformados, calvinistas, né? E que essa linha teológica realmente é a que deu origem ao grande movimento batista, e o movimento que chegou e que deu aí surgimento a todas as igrejas batistas no Brasil, inclusive a Igreja Batista do Tinga, né? Nós estamos falando para os irmãos nesse momento. Então, meus irmãos, vejam, eu falei de uma maneira, na verdade, bem superficial, bem rápida, um pouco dessa história, né, para mostrar um pouco, então, desse movimento, desses dois movimentos, e que um se enfraqueceu e desapareceu, e não teve, vamos dizer assim, grande influência para o movimento batista do nosso tempo, mas o movimento batista particular, ele foi realmente muitíssimo importante. Eu queria, para a última parte agora dessa palestra, colocar para vocês duas coisas, em pouquíssimas palavras, irmãos, para a nossa reflexão, em termos assim de aplicações, né? Samuel Waldron, ele colocou um escritor batista aí que tem feito um trabalho importante nessa área, ele colocou no texto dele, ele tratou dos distintivos batistas, né? Que se mostra aí nessa história que eu falei com os irmãos, e que, vamos dizer assim, estão nas confissões de fé batista, todas essas confissões que eu citei aqui para vocês. Eu gostaria de citar 5, irmãos, desses distintivos que aparecem e que mostram realmente, distintivos no sentido de que vão realmente mostrar aquilo que nos distingue dos outros grupos reformados, né, e que podemos dizer que é realmente batista. A independência da igreja, alguma coisa que os batistas eles defenderam aí desde
do início que a igreja local ela tem a sua independência e que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Isso você vai encontrar bem claro ali na Segunda Confissão de Londres. Segundo lugar, meus irmãos, eles acreditavam, esse outro distintivo batista que aparece nas confissões, que a igreja era composta por crentes. Ou seja, eles eram credo-batistas, eles batizavam somente os crentes e eles acreditavam numa igreja regenerada, uma igreja local regenerada. Evidentemente que podem ter não crentes numa igreja local, né? Mas não, vamos dizer assim, ali aqueles não crentes estão enganando os outros crentes, mas dentro da doutrina batista, diferente de outros grupos reformados, eles sempre acreditaram numa igreja de crentes, né? Terceiro distintivo, o credo-batismo, que eu já tratei aqui em alguns aspectos, que é exatamente a questão de que eles só batizavam crentes, né? Diferente de outros irmãos nossos reformados, como os pedobatistas que batizam seus filhos. Os batistas sempre batizaram apenas os crentes. Em quarto lugar, meus irmãos, esse é um distintivo muito interessante e importante, inclusive para esse nosso tempo. Eles acreditavam na liberdade religiosa, na separação entre igreja e o Estado, né? E um quinto distintivo, meus irmãos, que é o aliancismo batista, né? Que é diferente do aliancismo presbiteriano, do aliancismo da Confissão de Fé Batista, aliás, Confissão de Westminster. O aliancismo da Segunda Confissão é diferente do aliancismo da Confissão de Westminster, né? É um assunto muito vasto, eu até incentivo os irmãos a estudarem sobre aliancismo, livros têm sido publicados, o próprio pastor, nosso querido amigo, irmão, o pastor Fernando Angelim, tem um livro importante sobre esse assunto, muito esclarecedor, que eu incentivo os irmãos a lerem. Mas basicamente o aliancismo nosso é um aliancismo bíblico, eu tenho convicção disso, né? E que mostra que as antigas alianças elas estavam revelando a nova aliança, mas que na nova aliança realmente que o Senhor Jesus Cristo vem para ali fazer a sua obra de salvação. Meus irmãos, esses são os distintivos então: independência da igreja, a igreja composta por crente, o credo, o batismo, a liberdade religiosa e o aliancismo. Eu queria então agora, finalizando com algumas aplicações, irmãos, que eu queria deixar aos irmãos da Igreja Batista do Tinga e a todos os irmãos batistas, mas mesmo outros irmãos de outras denominações, para que vocês pudessem pensar nisso, irmãos. Primeira aplicação, irmãos, o que é que nós podemos aprender um pouco dessa história dos batistas e da história do movimento da reforma? Nós temos que voltar à palavra como eles fizeram. Todos aqueles irmãos do passado, e mesmo os batistas gerais, mesmo que tenham errado, mas havia uma coisa ali que estava na mente de todos eles queriam voltar à palavra de Deus. É aquilo que eu falei no início, voltar aos pastores antigos, voltar à boa tradição, podemos dizer assim, que na verdade é a palavra, e livrar-se do tradicionalismo, que é a deturpação da palavra. Com certeza nós precisamos fazer isso hoje nas nossas igrejas, nos nossos cultos, porque em todas as épocas precisamos de reforma, isso é reforma. Segundo lugar, meus irmãos, aprendemos humildemente com os outros irmãos. Os batistas, eles não quiseram inventar a roda. Como eu falei há pouquinho, a Segunda Confissão de Londres é bem parecida com as outras confissões ali reformadas já existentes. Então, eles estavam aprendendo com aqueles irmãos do passado e nós devemos fazer isso. Nós aprendemos com os do passado, aprendemos com irmãos também do nosso tempo e devemos fazer isso seguindo aquele exemplo dos primeiros batistas. Em terceiro lugar, não nos separemos no que não seja essencial. É bem interessante que os batistas eles não eram separatistas, naquele sentido podemos dizer até o termo melhor, isolacionistas, né? No sentido de que eles se isolavam dos outros grupos por questões que não eram realmente essenciais, que não feriam realmente o Evangelho de Cristo. Então, é interessante como a Segunda Confissão de Londres ela é tão parecida com a confissão dos outros reformados, né? Mostrando que eles não eram isolacionistas, né? Mas eles estavam se relacionando e querendo se relacionar com aqueles outros irmãos. Eu creio que é um ponto importante para nós hoje também, não nos isolarmos de outros grupos que
claro, não vamos nos unir à unidade cristã em torno da verdade, né? Então, aquilo que não é essencial não deve ser motivo da nossa separação de outros grupos, e os batistas daquele tempo nos ensinaram isso. Em quarto lugar, meus irmãos, voltemos a palavra para uma identidade, esse eu finalizo aqui com essa última aplicação, uma identidade bíblica. Voltemos a palavra para uma identidade bíblica, confessional, reformada. O que é ser batista, então? Eu queria concluir com isso, né? Olhando para essa história, olhando para as confissões. Primeiro, ser batista, a identidade batista é o quê? Todo batista é bíblico. Todo batista realmente, desde a sua, podemos olhar ali para a origem do movimento, eles queriam voltar às escrituras sempre, né? Também confessional, eles logo no início, você pensar na primeira confissão de 1644, que havia ali pouquíssimo tempo do início realmente do movimento, mas eles eram confessionais, eles não eram dispersos na doutrina, mas eles declaravam a sua doutrina com clareza, e eles eram reformados, irmãos, ou seja, eles estavam ligados àquele movimento da reforma que não estavam inventando a roda, mas estavam ali se vinculando àquele movimento, e então dizendo que faziam parte dele. Então, eu creio que podemos dizer que a identidade batista é uma identidade bíblica, confessional, reformada, e que esses realmente, os verdadeiros batistas, eles se defenderão essa identidade. E eu queria dizer a todos os meus irmãos, vamos, não por uma questão simplesmente de tradicionalismo, vejam, entendam bem, mas por que isso é importante para nós hoje? Porque o escritor diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu tenho convicção de que essa história desses antigos pastores é uma história que nós podemos aqui lembrar da palavra que eles pregaram, da maneira como eles viveram e imitá-los. Então, essa identidade, por isso que a identidade é importante, não simplesmente por uma questão de nós estamos ligados a um grupo humano, mas pela obra que o Espírito Santo fez na vida deles. Por isso que é tão importante nós estudarmos essa história e nós imitarmos aqueles pastores fiéis do passado. É isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor seja com todos nós nessa obra da reforma hoje no nosso tempo. Amém. Deus abençoe.